Boa noite. Eu vou começar a falar sem antes pedir para a mulher mais linda desse mundo ficar de pé aqui, por favor. Eu vou convidar ela para vir aqui na frente, por favor, amor. Eu não vou... Gostaria que ela desse uma palavrinha rápida antes. Então, né? Que responsabilidade, pastor. Boa noite a todos. Quem estava aqui pela manhã, quando eu falei? Olha aí, todo mundo veio só para ver o homem mais bonito do mundo, né? É incrível, pastor. Mas a gente brinca, geralmente ele me bota nessa situação. Eu chego na igreja, todo mundo lá me esperando, e quando me vê que não é nada disso do que ele falou. Mas então hoje eu fiz o inverso. Deixa eu dizer da minha alegria para quem não estava aqui de manhã. Meu nome é Karina Dias, sou filha de missionários. Minha mãe está na Guiné Equatorial, na África. A missionária de vocês é a Nalva. Eu não sei se o pastor Tiago conhece, eu já vi em atualizações. Ela está na Guiné Equatorial junto com a missionária Nelly. Contei um pouco da minha história, do meu testemunho, da bênção de ter casado também com outro missionário. Eu que já estava nesse campo, já estava caminhando. E tem sido essa correria mesmo. Desde que a gente casou, a gente não tem casa, como eu falei, pastor, nossa casa é na mala. Mas hoje de manhã eu desafiei os irmãos para serem missionários no seu lar, na sua família, na sua vizinhança. E sim, transmitir a paz de Cristo que liberta primeiro no seu lar, na sua família, e aí a gente chegar até os confins da terra. Foram feitos alguns desafios, o Marcos vai falar sobre o Peru, sobre o que tem acontecido, os desafios de campo que a gente vai enfrentar, mas eu queria dizer que há vagas para missionários. O irmão bem falou da Missão Mor, que há vagas. E eu queria dizer para vocês, quem é jovem, quem sabe, pastor, não vai sair um Radical Ásia desta igreja que é tão missionária. Eu falei com alguns jovens que me procuraram e com alguns senhores e senhoras. Tem o Radical Sênior, para quem já é jovem, mas com a idade, porque jovem de 0 a 100 anos, né? Amém? Então, vai ter o Radical Sêniors. Em agosto começa a inscrição, viu, jovens? Eu falei como jovem que, apesar de servir ao Senhor, eu nunca deixei de ter a minha formação, de trabalhar. Eu sou bióloga, trabalhava no emprego público como muitos, deixei tudo já caminhando para missões. E se você está disposto a passar 4 anos na China, estudando na universidade, aprendendo mandarim para alcançar aquele povo, a junta está começando as inscrições em agosto. Depois procura o pastor Tiago, nos procura se você tem interesse. Quem quer Radical Sênior, que já tem algo para gastar nos campos do Senhor, você também está convidado. Deus abençoe a todos. Queria dizer que vocês não esqueçam de nós, guardem as nossas fisionomias no coração de vocês, orem por nós. Nós não temos ainda todo o nosso sustento completo, mas cremos que Deus é aquele que supre, que completa. E nós queremos, pastor, não sei se vamos ser adotados por esta igreja, mas desde já queremos ser adotados em oração. Nós queremos enviar as cartas de oração para que vocês estejam orando por nós. E quem sabe a gente não entra ao vivo do Peru para dar um alô para vocês não esquecerem do homem e da mulher mais bonita do mundo. Deus abençoe, irmãos. Foi muito bom falar e estar com vocês. Amém? Bem, nós vamos começar esse tempo louvando ao Senhor novamente. Eu vou te pedir para você se colocar de pé agora. Nós tivemos algum tempo um grupo, nossos hermanos peruanos, de Terra Nueva, ou Nueva Terra? Terra Nueva, muito bem. Estiveram aqui e eles tocaram para os irmãos. Sei que a igreja deve ter vibrado. E eu trouxe um gostinho do Peru para os irmãos nessa noite. Realmente vocês tenham visto esse instrumento, mas talvez não tenham escutado o som dele sozinho. E principalmente com um pastor brasileiro tentando tocar ele. Então, para a gente lembrar um pouquinho do Peru, que é o campo que nós estamos indo, nós vamos cantar uma música hoje em espanhol, praticar o espanhol, melhorar o nosso espanhol. E eu sei que talvez, eu já quero fazer um desafio, outro desafio, pastor. Só faz desafio, já chegou para os desafios, pastor. Um outro desafio é que de repente você comece a orar para nos visitar no campo. Amém? Eu já estou convidando o pastor, viu, pastor? Já foi na Argentina, no Uruguai, falta ir para o Peru agora. Foi Angola,
África do Sul, isso que eu estou falando, só os que eu sei. Tá mais missionário que o próprio missionário. Viajando mais que ele. Iraque manda para o Peru também. Então, nós vamos estar recebendo logo algumas caravanas no outro ano. E você pode fazer parte dela também. Você pode procurar o pastor Tiago também. Vou deixar com ele o nosso contato também. Tá bom? Eu vou falar a letra da música, você vai repetir comigo, ok? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Nós só vamos ficar nessas duas primeiras partes mesmo. Eu vou cantar a música, deixa eu já contar um problema que eu tenho. Normalmente quando eu canto e toco, ou eu desafino cantando ou eu desafino tocando. Então se acontecer alguma coisa aí, você pede misericórdia para Deus. Eu vou cantar aqui e vocês vão me ajudar, ok? A música é bem fácil, é assim. No hay Dios tão grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tão grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amém? Deu para aprender? Então tá bom. Se eu apresentar o instrumento que eu já esqueci de falar, esse instrumento peruano para os peruanos, né? Para os chilenos é chileno também. Mas como eu estou no Peru, eu vou dizer que ele é peruano, viu? Ele é um instrumento de 10 cordas. O meu tá com 9 porque ficou banguela no meio da viagem. Tá viajando muito, coitado, né? Então, e estou usando uma camisa tipicamente peruana também. É uma camisa de muita alegria. Quando o peruano usa uma camisa dessa num dia de festa. E nós vamos cantar, só que tem uma regrinha. Se vocês viram o grupo Terra Nueva, e eu espero que eles tenham feito isso, mas normalmente os peruanos cantam com muita alegria. Eles cantam com um sorriso no rosto, e às vezes até tentam dar, né, alguma coisinha assim, né? Então, a regra para você, nós vamos cantar novamente a música, você vai sorrir, mostrar os dentes que Deus te deu, amém? Para quem já não tiver mais dente, algum problema, sorrir do mesmo jeito, irmão. O importante é a gente sorrir, cantar sorrindo. Por quê? Por que sorrir? Você tem a salvação em Jesus Cristo? Amém? Então você tem o maior presente que alguém pode ter. Você tem a maior alegria que você pode ter na sua vida. Então sorria quando cante. E sinta a presença de Deus aqui, que ela está em nosso meio. Amém? Deixa eu dizer também, a música diz assim: não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus que possa fazer as obras como as que faz o Senhor. Amém? No hay Dios tão grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tão grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque não há Deus tão grande como o Senhor, ó Pai. Não há Deus tão missionário, Pai, porque o Senhor se fez missões entre nós, através da vida do Teu Filho Jesus, ó Pai. Nós te louvamos porque estamos aqui hoje, nessa noite, para escutar da Tua Palavra,
para escutar das tuas maravilhas, ó Pai. Nós te pedimos agora para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Tira qualquer preocupação nesse momento para nos focarmos na tua palavra, Pai, naquilo que o Senhor quer falar para nós, ó Pai. Tira a nossa desatenção, ó Pai, e dá-nos foco no Senhor, ó Pai. A tua própria palavra diz que a tua palavra não volta vazia, Pai. Não permita que ela volte vazia nessa noite, Pai, mas que possamos sair daqui cheios do Senhor, cheios da Tua palavra e do Teu Espírito em nós, Pai. É isso que nós oramos agora, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom, eu sou o pastor Marcos Queiroz, como já disseram. Sou um paulista que fala porta, porteira, portão. Então eu vou te pedir a primeira coisa, não preste atenção no meu R, por favor. Esqueça o meu R, para você não perder sua atenção no meu R. Mas ao mesmo tempo sou misturado, sou casado com essa linda pernambucana. Sou filho de carioca, que na verdade é mais fluminense que carioca. Minha mãe nasceu no interior do Rio e o meu pai é do interior de São Paulo. Então é uma mistureira. E agora moro no Rio, por esse curto tempo, até o final de junho, e estamos voltando agora para os campos peruanos. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos ler um texto bem conhecido, que muitas vezes passamos por cima do texto e esquecemos de nos focar nele. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Mesmo sentados, vamos ler nesse momento. A palavra diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse texto, meus irmãos, é um texto muito interessante, porque ele vai usar dois termos bem conhecidos por nós. Muitas vezes nas igrejas nós falamos sal da terra e luz do mundo. E é o chamado de Jesus para nós. Eu me lembro, há algum tempo atrás, estava com a minha esposa em uma igreja, e a esposa de um pastor foi contar para mim que ela, certa vez no Natal, ela foi fazer um doce, uma tal de delícia de abacaxi. Com certeza devia ser delicioso, né? Eu mesmo já fiquei com vontade quando ela falou, né? De provar. E quando ela foi fazer esse doce, ela me contou que era Natal, a família toda reunida ali, e todos esperando ali para comer a sobremesa, aquele doce. Então todos da família ali começaram a colocar o doce no potinho, e as pessoas davam uma colherada e deixavam de lado. Davam uma colherada e deixavam de lado. Aquela senhora, aquela esposa daquele pastor, fez aquilo com tanto amor, com tanto carinho, não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando ela vai pegar aquele doce, ela prova. No momento em que ela foi fazer o doce, ela trocou acidentalmente o açúcar pelo sal. E algo terrível ali aconteceu. E é mais ou menos o que esse texto está querendo dizer. Nós temos que ser sal da terra. O sal, onde ele entra, ele faz diferença. Ele dá um sabor. Certo dia, cozinhando para minha esposa, fazendo algo especial, que eu também cozinho. Ela cozinha bem melhor, mas eu tento também, né? Filho de cozinheira, sabe como é que é, né? Gosta de cozinhar. Fui querer fazer um arroz e o arroz salgou. E ela, por amor a mim, não, amor, tá bom. E eu mesmo não suportando meu próprio arroz. O sal, ele faz diferença nos lugares onde está, e é isso que esse texto está dizendo, esse sal da terra. Se você colocar o sal em qualquer lugar, você não consegue esconder o sal. Agora, se você colocar o açúcar, você pode diluir em outra coisa que diminui o açúcar. Agora, o sal não tem como diluir.
como diluir. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Luz do mundo, a diferença. É muito interessante quando nós estamos voltando de Recife no mês de fevereiro. Estava com Karina no avião. Então nós olhamos à noite e vimos uma coisa. Eu vi uma paisagem impressionante. Estava ali no meio, vários lugares na escuridão. E como se fosse bairros, cidades, a gente olhando do alto com a luz. E a diferença que aquilo dava naquele lugar. E eu quero te dizer nessa noite que se você não é sal da terra e luz do mundo, você precisa rever sua vida e orar. Porque você foi chamado para fazer diferença no lugar onde você está. E no lugar onde você vai estar. E nós queremos falar um pouco do que é ser sal da terra e luz do mundo no Peru nessa noite. Nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos a diferença do que é ser sal da terra e luz do mundo. E a necessidade de que as pessoas têm, não só de ser sal da terra e luz do mundo, que alguém seja para eles, mas a necessidade que essas pessoas têm de uma paz no coração que só Jesus Cristo pode dar. Eu vou pedir para o nosso irmão passar para o próximo slide. Aí Karina falou um pouco sobre o nosso trabalho, sobre os milagres de Deus. E o maior milagre não é a conversão da mãe dela, mas tem um milagre muito maior. O maior milagre aqui é a Karina ter me aceitado como esposo. Isso é um milagre de Deus. Então eu quero te dizer, tem algum solteiro aqui? Levanta a sua mão, não seja tímido. Quero olhar para você, levanta a mão aí que eu quero ver, levanta no alto. Deixa eu ver os solteiros ali. Tem ali em cima alguns. Aqui embaixo tem alguém aqui? Tem alguém, aqui também tem ali também? Tem, glória a Deus. Eu quero te dar uma palavra já para você que é solteiro. Nós aprendemos que o melhor tem que ser para missões, amém? Meus irmãos, eu estava indo para o campo ano passado, já tinha entregado a minha situação emocional para Deus, e eu já tinha desistido de casado, já tinha aberto mão disso, e quando eu já estava no treinamento, voltando com o processo com a junta agora, para voltar ao Peru, aí Deus me manda uma bênção, que é a Karina, a maior bênção que eu podia receber na minha vida, mas eu entreguei o meu melhor para missões. Então, já estou te desafiando, dê o seu melhor para missões, que Deus vai te dar o melhor, amém? Então, um desafio, um milagrão de Deus aí. Foto do nosso casamento, tempo que nós tivemos ali. Casamos, como Karina disse, para quem não veio de manhã, nós casamos no dia 25 de novembro de 2011. Somos bem recentes em casamento. Como a Karina disse, temos a vida na mala, realmente. Inclusive, eu quero que você ore para Deus continuar cuidando do coração de Karina, porque você que é mulher, provavelmente quando começou a formar sua casa, as mulheres gostam daqueles detalhinhos. Aquelas coisas pequenininhas, as combinações, a geladeira que combina com fogão, que combina com outra coisa, que a roupa de cama, meu Deus, é muita coisa. E quando eu pedi a Karina em casamento, realmente eu falei, comida e roupa lavada, mas não falei de casa, porque eu não podia oferecer uma casa para ela. E até o momento realmente nós não tivemos casa e vamos ter só no campo agora. Mas ore por ela, estou pedindo, eu nunca peço quando ela está, mas hoje eu estou pedindo, amor. Ore por ela para Deus preparar, para a gente até chegar no campo, para Deus dar essas coisinhas para ela, esses mimos, dela poder ter a casa arrumadinha do jeito dela. Que eu sei como é que é, não sou mulher, mas tenho noção do que é ser uma mulher e querendo essas coisas. É tão interessante que às vezes a gente vai numas lojas grandes assim, às vezes a gente passa perto, alguém fala, não, deixa eu passar nessa loja, é aquela loja de coisa de casa. E é uma tentação terrível, porque às vezes a gente quer comprar as coisas, mas não pode, a nossa casa ainda não está aqui, né? Então é um grande desafio, então ore por isso. Pode passar para o próximo. Nós vamos estar compartilhando do Peru, das nossas necessidades, dos desafios, pode passar para o próximo. Para você ter uma noção, nós colocamos um pouco do mapa do Peru, vocês já apoiam um trabalho em Arequipa, que está aqui no sul do Peru, na parte baixa, onde eu coloquei a setinha. É uma região muito interessante. O Peru faz fronteira com esses países que estão escritos na tela. São muitos países. É bem desafiador. Inclusive, ele faz fronteira com o Brasil, onde o nosso irmão estava dizendo do trabalho bem interessante. Inclusive, quem sabe o projeto pode chegar até a Arequipa, né, meu irmão? Vamos orar por isso, né? Avançar um pouquinho até a Arequipa.
E nós temos missionário da nossa junta ali na fronteira também do Brasil com o Peru, mas nós temos na região do Peru ali também, nós apoiamos ali como Junta de Missões Mundiais. Essa é a vista da cidade para onde nós estamos indo. E é uma cidade muito bonita, fica no primeiro, é uma cidade muito bonita. E essa montanha é bonita, né, meus irmãos? Quem acha bonita que a montanha, levanta a mão aqui, só para ter noção. É muito bonita, né, meus irmãos? Então eu já vou dar o primeiro pedido de oração, que normalmente o peruano, ele é um pouco nacionalista, então ele não diz esse pedido, eu vou dar porque eu sou brasileiro, e a gente se preocupa. Essa montanha, a Arequipa é conhecida como a Cidade Branca do Peru por causa da Ponta Branca. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia, ela não é uma montanha, ela é um vulcão. E nós vamos estar morando ali no pezinho do vulcão. A última vez que ele acordou foi em 1985, e ele acordou bem, matou 30 mil pessoas. Então, minha oração é para que você ore a Deus e sempre peça a Deus, mantenha o vulcão dormindo. Ajuda o pastor Marcos, o pastor Griffith que está lá, a continuarem a obra do Senhor ali, para que esse vulcão não atrapalhe a obra e que eles possam continuar levando o evangelho a toda a Arequipa e ao Peru. Amém? Então, ore por isso, passe para o próximo. Aí nós temos um pouco também dos nossos desafios. A questão do misticismo no Peru é muito forte. Nós, quando estudamos um pouco dos povos indígenas no Peru, nós sabemos que nós temos, e na toda a América Latina sabemos que tivemos Incas, Aztecas e Maias. E na região do Peru, fomos fortemente influenciados ali em Peru e Bolívia pelos Incas. E nós tivemos junto com eles uma vinda de um grande misticismo religioso para o país, para o Peru, inclusive para a nossa região de Arequipa e para as regiões turísticas como Machu Picchu e tantas outras. O Inca não cria num Deus só, mas o Inca cria em diversos deuses. O Deus do mar, o Deus dos ventos, o Deus do sol e da lua. E esse é um grande desafio para nós, porque muitas vezes o catolicismo, lá não é um catolicismo puro, mas é um catolicismo místico e misturado com tantas outras coisas de influência indígena. Esse é um exemplo que nós trouxemos, para os irmãos terem uma ideia. Essa é uma barraquinha ali em Arequipa. Essa senhora ali do lado é uma feiticeira arequipenha. E para os irmãos terem ideia do que está escrito ali, você vai ver o primeiro cartaz do seu lado esquerdo, Lê la suerte, hojas de coca. O que isso quer dizer? Lê a sorte por meio das folhas de coca. Eles usam aquelas folhas de coca que não são cocaína. Cocaína é depois do processo industrial. A folha de coca, inclusive, é livre no Peru. É uma folha que tira a anestesia um pouco, tira o cansaço das pessoas. E eles usam essa folha de coca acreditando que o poder dos deuses vai fazer com que a sorte seja revelada. Outro exemplo ali, se cura com cuy negro vivo. Imagina um rato cuy, um rato negro, em que você tem uma doença, às vezes você tem um problema na sua perna, ele pega o rato e passa na sua perna que vai te trazer cura. Quem quer um cuizinho na perna aí? Quem quer que passe na perna o ratinho? Não. Esse outro eu fiquei espantado. Se cura susto com ovo. Se cura susto com ovo. Eu te confesso que, primeira vez que eu li, eu achei engraçado. E realmente é. Mas é tão impregnado na cultura de alguns lugares ali, que realmente eles acreditam nisso. Quer dizer, você teve um susto na sua vida, se a feiticeira passar ovo em você, um tempo depois você nunca mais vai ter susto na sua vida. Eu descobri que alguns morreram até de susto lá, mas tudo bem, eles continuam acreditando. Não tem problema, vamos estar orando por eles. Pode passar para o próximo. Outro desafio é a comida. Quando nós estávamos ali andando, estava em Lima, na capital, com outros missionários. Nós fomos até o interior e nós começamos ali a evangelizar aquela cidadezinha do interior em que estávamos e ganhamos algumas famílias para Cristo. E dentro dessas famílias, algumas continuaram tendo discipulado, nós continuamos a visita. E quando nós estávamos ali, nós chegamos à casa da senhora,
Kickoff Sua Família, tomou uma decisão por Cristo. E nós fomos ali, era por volta das 9 horas da manhã. E começamos ali o discipulado. Mas crente muito novo, às vezes tem muita dúvida. E pergunta mesmo, pergunta sobre tudo. E o discipulado foi avançando. Já eram umas 11 horas. Tínhamos tomado café muito cedo, o estômago começa a roncar. Já sentiu isso alguma vez na sua vida? Normal, né? Deu aquela fomezinha. E aí começou a sair um cheiro maravilhoso de macarrão da cozinha. E nós ficamos alegres e falamos, glória a Deus, vai ter almoço aqui. Deus está mandando o manjar dos céus. Mandando o maná para nós. E nós sentimos aquele cheiro de macarrão gostoso. E aí daqui a pouco, passado algum tempo, passa um dos filhos daquela senhora com um tipo de churrasqueira adaptada na nossa frente e levando para o lado de fora. E aí eu olhei para o lado de um amigo meu, missionário que estava comigo nesse projeto. Eu olhei para ele e falei, glória a Deus, nós vamos ter churrasco. Saímos do Brasil para vir para o Peru para comer churrasco. Mas de repente nós começamos a pensar, começamos a uma conversa ali no pé do ouvido, quando a senhora saiu, falando ali, não, mas espera aí, não tinha nenhum supermercado grande aqui. Nós não vimos no caminho, não tinha nenhum, não vou falar os nomes, né? Não vou dar propaganda de graça para ninguém. Mas nós não tínhamos nenhum grande supermercado. Não tinha nenhum mercadinho, sabe aquele mercadinho do seu José, que tem sempre na esquina, para resolver nossa situação? Não tinha. E não tinha nem as feiras, porque muitas vezes algumas regiões, principalmente mais interior, até de Arequipa você vai indo mais para o fundo, as feiras são feiras abertas e a carne é vendida assim totalmente exposta. Então você vai, você pede um frango, eles pegam o frango, matam o frango na mesma hora, corta e vai cortando os pedacinhos, deixa tudo exposto. Você escolhe a parte, quem quiser vai lá e pega, às vezes está meio sujo, mas pega mesmo assim. E não tinha nenhuma dessa feira. Então nós começamos a pensar, não, Deus está mandando maná, de onde vem a carne? Não é possível. Então daqui a pouco passa na frente da gente um balde assim, cheio desses ratinhos, que chamam cui, repita comigo, cui. Se passa com esse cui. E aí, eles vão lá e colocam na churrasqueira, e não ficou tão bonito, esse é um prato ilustrativo, porque isso aqui provavelmente foi frito ou assado. O nosso não ficou tão bonito, ficou meio esbranquiçado ainda. E aí eles trouxeram aquele prato, e você vai aprender uma coisa, que tirando o Brasil, a maioria dos países da América Latina, não é você que faz o seu prato, mas as pessoas fazem o seu prato. Se você comer tudo no prato, se prepare que eles vão fazer outro prato para você. Então já estou te dando uma dica se for visitar a gente no Peru, ou em qualquer país aqui latino. E quando nós chegamos ali, fomos comer, e aí eu comecei aquele processo de namoro, olhei para aquele ratinho olhava para mim, porque estava de olho aberto, e aí nós começamos ali, mas eu não comecei a gostar muito dele não. Mas aí eu comecei a lembrar, sabe aquelas aulas que a gente tem de antropologia? Às vezes no treinamento missionário tem isso, né? Aula de antropologia, no seminário. E essa é uma realidade que eles sempre dizem, que você tem que respeitar a cultura do país onde você vai. E a melhor coisa que aquela pessoa tinha ali para oferecer àquela senhora, era aquele cui com aquele prato de macarrão. E eu comecei a orar ali a Deus, e eu sabia que se eu rejeitasse o melhor dela, ela poderia começar a rejeitar o melhor que eu estava levando, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, fiz-me fraco com... e fiz-me forte com... E nós começamos a orar ali. E eu quero te ensinar uma oração. Quando você estiver prejudicado numa situação difícil, eu orei naquele momento assim, eu falei, Senhor, faz-me ver, transforma na minha mente isso num frango. Dá sabor de frango, Jesus. E aí quando eu fui preparar para comer ali, meus irmãos, eu comecei a comer. E foi difícil o primeiro pedaço, meio que entalou. Mas eu comecei a comer o segundo, né, que tinha gosto de frango. No final, meus irmãos, eu comi todinho o cui. E só sobrou só o olhinho e o rabinho. Porque eu gostei tanto que eu acabei com aquele cui. E é tão interessante que eu comecei a aprender a gostar de comer cui. Toda vez que eu vou no Peru, eu como um cui. Não consigo ir embora sem comer. Então, se você for nos visitar, eu vou te levar para comer um cui, amém?
Aí ninguém mais quer ir, né, pastor? Aí complicou a coisa. Tá bom, eu desço de fora o cuy. Tá bom. Eu vou também rapidamente só contar da nossa bebida também interessante. Nós temos uma bebida também, fomos fazer um discipulado numa casa também, mais para o interior. E quando nós chegamos ali, uma senhora bem amável nos atendeu. A filha dela que tinha tomado uma decisão por Cristo, começamos ali o discipulado. Estava muito calor e eu estava com muita sede. Mas eu olhei para os lados, não tinha um filtro, não tinha uma torneira na casa daquela mulher, porque não tinha água encanada. Eu falei, queria uma bebida, né? Tô com sede. Ela vai lá, traz um jarrinho e coloca um copo, serve um copo para mim e eu tomo. E estava gostoso, suando, né? Calor. Tomei, tá bom. Gostei tanto que falei, dá mais um copo, e ela colocou e tomei. Essa bebida se chama chicha mascada. E aí quando eu voltei para a capital, para Lima, estava conversando com o pastor da igreja, Del Agostino, ali de Lima. Conversando com o pastor, falei, pastor, que bebida é essa tal de chicha mascada? Ele falou, olha, sabe como é que é essa bebida? Muitos lugares, às vezes não tem água, não tem situação. Então eles compram aquele milho verde, sabe aquele milho verde? Você come às vezes? Mas na verdade ele chama maíz, que ele é mais roxo e ele é meio adocicado o gosto dele. Então a senhora, sabe aquela senhora mais velha da família? A matriarca? Ela vai, pega aquele milho e começa a mastigar. E ela tira a espiga e começa a fermentar a bebida dentro da sua boca. E ela cospe dentro da jarra e te serve a bebida, porque é o que eles têm para beber. Meus irmãos, quero dizer para a glória de Deus que depois de ter bebido 2 copos, estou bem, não tenho nada, Deus livrou. Mas eu queria te dizer que fazer missões é se oferecer nas mãos de Deus. Deus dá bênçãos para a gente, dá. Mas também nós temos provas a passar. Mas não existe nada melhor do que ver no final de tudo que você passa, um sorriso de uma pessoa que tomou uma decisão por Cristo. Um batismo de uma pessoa que você faz. Porque isso sim é ver o reino de Deus presente no meio da nossa terra. Passa para o próximo. Aí nós temos um projeto Quero Viver. Trabalha com centro de recuperação. Tem sido um projeto referência na nossa denominação batista. Recebeu há 2, 3 anos atrás o prêmio da Aliança Batista Mundial. Na época, numa reunião da UBLA que eu estava presente ali em Lima, há 2, 3 anos, talvez um pouquinho mais atrás. E é um projeto que nós vamos estar ali. Nosso trabalho não é específico com esse projeto. Nós vamos estar apenas supervisionando os obreiros da terra. Nós temos 6 missionários, estou falando espanhol já. Nós temos 6 missionários no país da terra. E nós estamos indo para abrir uma nova igreja, abrir um novo trabalho ali no Peru. Eu quero pedir para que vocês estejam orando, um desafio que nós temos. De repente, pastor, pode sair um missionário daqui. Estou profetizando, amém? Nós queremos abrir um centro de recuperação para mulheres. Nós não temos nenhum centro de recuperação na cidade de Arequipa, que é uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes. Nós não temos nenhum centro de recuperação para mulheres. E a cada ano o número de consumo de drogas, do vício, tem aumentado entre as mulheres. Então ore por isso, pense nisso. De repente Deus te incomode para ir trabalhar com a gente lá e abrir esse centro lá. Pode passar para o próximo. Aí nós tivemos um trabalho abençoado de classes de matemática. Cheguei ali, quando cheguei na cidade de Lima, aprendi matemática meio forçada aqui no Brasil. É um testemunho, mas um testemunho ao mesmo tempo. Que em 1 ano eu repeti em matemática com uma professora terrível. Comecei a estudar tanto que me tornei o melhor aluno de matemática da escola. Fui para a universidade, cursei administração e me tornei o melhor aluno de administração da universidade. E quando eu cheguei ali na cidade de Lima, um grande problema no bairro Del Agostino era de reprovação em matemática daqueles meninos. Então eu decidi tomar uma decisão buscando ao Senhor, orando, e preparei uns panfletinhos e comecei a distribuir nas ruas, nas casas. E quando nós começamos o curso de matemática de reforço escolar, nós tínhamos 15 alunos. E para a glória de Deus, com esse trabalho, todos eram um caso perdido, já estavam caminhando para a repentância. Desses 15, 14 passaram de ano, para a glória de Deus.
E da maioria desse grupo hoje, quase todos estão na igreja. Nenhum ia na igreja e quase todos estão na igreja hoje, por causa de uma simples aula de matemática. E eu quero te perguntar, o que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? O que você aprendeu? Às vezes você pensa que, não, mas pastor, eu sei tão pouco, mas o pouco que você sabe, nas mãos de Deus se torna muito. Pode passar para o próximo. Um outro testemunho de algo que aconteceu conosco também ali. Nós estamos ali na cidade de Lima, o pastor da igreja me convidou para fazer uma viagem missionária até uma cidade chamada Arauai. Quando nós chegamos nessa cidade, foi bem desafiador toda a viagem. Quando nós chegamos nessa cidade, não tinha nenhum cristão naquela cidade, apenas uma mulher que era a irmã do pastor da igreja, que não era uma cristã fervorosa, que não orava, que não lia a Bíblia há muito tempo. E naquela cidade não tinha nenhuma igreja evangélica. Então quando nós entramos ali, passado algum tempo, nós encontramos ali um jovem chamado Johnny. E aquele Johnny, não sei como, descobriu que nós estávamos ali e começou a conversar comigo e falou, vocês são missionários, não são? Eu falei, sim, somos missionários. E começamos ali aquela conversa com o Johnny. E o Johnny começou a dizer que fazia 1 ano que ele tinha se convertido na capital Lima, mas ele tinha viajado para a sua cidade, voltado a Arauai. E quando ele estava ali em Arauai, que é uma cidade entre as montanhas, a 5 horas de Lima, quando ele estava ali naquela cidade, ele não encontrou nenhum cristão, não tinha ninguém que podia ensinar o Johnny a ler a Bíblia. E às vezes eu fico olhando as nossas igrejas, está lotado de gente que pode dar um discipulado, que pode dar uma aula. Hoje mesmo, eu fui fazer as contas, nós temos 637 igrejas, contando com ponto de pregação, com congregação, para a nossa cidade do Rio de Janeiro, só batistas. Se eu contar todos os evangélicos, nós estamos passando de 1.100 igrejas, brincando, para uma cidade de 10, 11 milhões de habitantes, enquanto nós estamos ali em Arequipa, e nós temos apenas 6 igrejas batistas nessa cidade, para quase 2 milhões de pessoas. E nós estamos ali, se contar todas as igrejas, nós chegamos a 60, 70 no máximo ali em Arequipa. Então nós temos um desafio bem grande para lá. E quando nós chegamos ali, o Johnny contou sua história, contou que fazia 1 ano que ele começou a ler a Bíblia, começou a ler a Bíblia sozinho, sem ajuda de ninguém, e com uma fome tal, que o Espírito Santo foi trabalhando na vida dele, e ele parou num tal Evangelho de João. Acho que vocês já leram, não? Um tal de Evangelho de João. E quando ele parou nesse tal de Evangelho de João, ele estava lendo ali, ele viu um tal de João Batista. E esse João Batista que batizava e estava batizando os seus discípulos. Depois que João Batista batizava os seus discípulos, ele encontrou a Jesus. E ele tentou dissuadir a Jesus e disse, olha, eu não vou te batizar, quem sou eu? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Quem sou eu? E Jesus fala, não, você tem que cumprir as escrituras. E vai ali João Batista e batiza Jesus. E depois ele começou a ler os outros evangelhos. E ele viu textos como, ide por todo mundo e pregar o evangelho, como também batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele entendeu que o batismo era uma ordenança, é algo que ele tinha que fazer. Então quando ele chega a mim, ele conta toda a sua história. E ele fala para mim, eu quero ser batizado. Eu quero cumprir isso que Jesus ensinou. Mas eu não era um pastor, eu era apenas um simples missionário ali. Então eu ligo para a junta naquela mesma semana nós ligamos aqui para a junta no Brasil, pegamos a autorização do nosso coordenador, e o nosso coordenador disse, vai e batize em nome de Jesus que nós estamos te dando autoridade. E nós fomos ali e batizamos o Johnny. E o batismo do Johnny foi muito marcante para a nossa vida, porque quando nós batizamos o Johnny, nós o abaixamos para a água. E quando ele se levanta, ele faz um gesto, uma coisa que eu não estou acostumado a ver nas nossas igrejas. Ele levanta da água com um sorriso tão aberto, e ele levanta a sua mão para os céus, aquela cidade é cercada por montanhas, e ele dá um glória a Deus, que é glória a Deus em português, e ele dá esse glória a Deus tão forte, que ecoa por toda aquela cidade, e toda aquela cidade descobre que tem alguém glorificando o nome de Deus naquele momento. O Johnny hoje está terminando o seminário. Ano que vem ele vai ser ordenado como pastor.
O grande sonho dele, o desejo dele é voltar para a sua cidade e levar o evangelho a todos os habitantes de Arauai. É muito desafiador, meus irmãos. Nós temos muitos desafios, muitas necessidades. E aquela cidade que não tinha igreja, eu posso dizer para a glória de Deus que nós plantamos lá a primeira igreja batista de Arauai. Hoje não existe falta de igreja evangélica porque tem lá. E é por meio das suas orações, é por meio da contribuição que você dá aqui na igreja, é que esse trabalho é assistido por nós lá. Eu quero dizer para os irmãos do tamanho do desafio que é a obra missionária. Eu sei que essa é uma igreja missionária. Eu sei que sempre vocês estão recebendo missionários. Mas eu quero te dizer que você não deve ser apenas se envolver de uma maneira bem superficial com missões, mas você tem que começar a viver missões na sua vida. Pode passar para o próximo. Aí o nosso desafio, o Peru também precisa da paz de Cristo. Ore, participe, contribua. Eu quero convidar a igreja nesse momento a se colocar em oração, mas antes da oração, nós vamos ver um vídeo do nosso trabalho ali no Peru. Tá sem... Pode voltar? Aí a gente... Aí nós temos um grande desafio, 16 povos não alcançados ainda temos no Peru. Questão da idolatria, se é Virgem de Guape. Nós temos nosso desafio, um lugar com muitos tremores de terra. Só no mês de outubro nós tivemos 250 tremores de terra. O vício, vidas presas pelo alcoolismo, pelas drogas. Pobreza, desemprego, muitas regiões com necessidade. Aí as comunidades, mais 60% da região onde nós vamos estar mora em comunidades hoje. Tristeza que tem assolado o povo peruano. E só ele é Senhor, sem destino, como ovelha sem pastor. Precisa de vida, o mundo precisa de luz, o mundo precisa ser livre em Jesus. O mundo precisa de Cristo. Alguns povos que ainda faltam ser alcançados, ou parte desses povos, uma parte dos quechuas ainda não conhece Jesus Cristo, dos aimaras também, outro grande povo da região. De recuperação. O mundo precisa de vida, o mundo precisa de luz, o mundo
precisa ser livre em Jesus. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de amor. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e se colocar em oração nesse momento. Quero convidar o nosso tecladista a estar aqui comigo aqui na frente. Eu gostaria de pedir à igreja nesse momento, essa semana o pastor Harley tem muito nos ajudado, muito nos apoiou para estar aqui. Ele fez ali fora uma sala de oração pelo Peru. Eu quero te convidar para que essa sala não esteja apenas lá, mas ela esteja presente aqui também, no meio da igreja. Eu quero te convidar agora a começar a orar pelo Peru. Abaixe a cabeça, peça pelo Peru agora. Peça pelo alcoolismo, para Deus trazer libertação naquela nação, naquele país. Pelo misticismo. Peça a Deus, Deus, liberta do misticismo religioso. Peça a Deus nesse momento também, para que Ele visite aquele povo com a sua graça e com o seu amor. Tantas pessoas, tantos povos que ainda não conhecem do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui muitas vezes sentados nas nossas igrejas, a gente morrendo aí fora. Ore agora. Nós aprendemos na Bíblia que antes de nós irmos para o campo, Deus já está ali, a presença dEle está ali. Peça para Deus preparar o nosso campo, preparar as pessoas com quem vamos falar, preparar os corações que vão receber a palavra. Peça para Deus preparar um lugar para a nossa casa, para Deus preparar o lugar onde Ele quer que a gente plante a igreja, que não seja a nossa visão, mas seja a visão de Deus. Enquanto você continua orando, eu quero te contar uma pequena história. Nesse momento em que você ora, fale com Deus, não olhe para o seu lado, para a direita, para a esquerda, para frente. Apenas escute e ponha a sua mente em Deus. Eu conheci uma missionária, foi conhecida por mim. Até hoje eu acho que ela foi a maior missionária do nosso país. Era já uma senhora de idade, tinha por volta dos seus 80 anos. Eu a visitava semanalmente, ia à sua casa, na minha cidade, a cidade de Santo André. E quando eu ia à casa dela, normalmente eu via ela fazendo 4 coisas, quando ela não estava limpando a casa, cozinhando ou fazendo outras coisas. Eu via essa senhora normalmente lendo ali a Bíblia, meditando no Senhor. Outras vezes eu chegava ali e ela estava orando, e ela gostava muito de orar por missões. Mas ela era uma senhora, uma aposentada, sem condição financeira. Então eu fui até uma papelaria, lembro como se fosse hoje, e comprei para ela um mapa mundi, e coloquei na parede dela aquele mapa mundi. E todo dia agora, quando ela orava, ela usava aquele livro Intercessão Mundial. Ela orava por diversos países, cada dia ela orava por um. Ela olhava ali naquele mapa, ela colocava o dedinho naquele país, acreditando que as suas orações estavam chegando àquele país. Outra coisa que eu via era, muitas vezes ela estava assistindo TV, vendo algum programa evangélico, alguém que estava pregando a palavra de Deus. Ou outra coisa que muitas vezes eu via, era lendo a sua Bíblia ali, sua Bíblia toda marcada, riscado. Há exatos 4 anos essa senhora faleceu. Então fomos até o velório dessa senhora. E quando ela está ali no meio do velório, começa ali, logo após o velório, começa uma disputa entre os filhos daquela senhora. Os 3 filhos daquela senhora começam a brigar. E ela era uma senhora que não tinha condição, mas tinha uma casa. E os seus filhos não começam a brigar pela casa, mas eles começam a brigar por uma Bíblia velha e surrada que aquela mulher tinha. Então acaba aquela briga, e uma daquelas senhoras vai e prega aquela Bíblia surrada, uma das filhas, agradece a Deus e começa a ler aquela Bíblia. Passado alguma semana,
ela abre aquela Bíblia, ela tira do meio daquela Bíblia um papelzinho. Era um relatório financeiro daquela senhora. E aquele relatório, aquele saláriozinho de aposentado tão pequenininho, dizia assim: o valor do salário dela, depois dizia dízimo, depois dizia oferta missionária, que ela ajudava com alguns missionários, inclusive o meu ministério, dizia depois outras coisas. Como um aposentado consegue fazer tanta coisa? Logo após isso, nós fomos olhar a conta bancária dessa senhora. Tinha dinheiro suficiente para pagar o enterro, tinha dinheiro suficiente ainda para dar uma oferta. E ela pediu, eu fui a última pessoa a ver ela no hospital, já toda entubada. E ela disse para mim: o que sobrar, dá uma oferta para o reino de Deus. Eu quero dizer que essa senhora, para mim, foi a maior missionária desse país. Essa senhora foi a minha avó. Ela nunca chegou a algum campo missionário, ela nunca saiu do Brasil, mas ela foi pelas suas orações, pelas suas contribuições, porque ela entendeu que o campo missionário se fazia presente entre nós e o reino de Deus estava aqui. Eu quero te pedir nessa noite, eu quero te desafiar nessa noite, a você que veio nessa noite, Deus já tocou o teu coração ou está tocando. De repente Deus já te falou há algum tempo e você tem fugido de Deus, porque você não quer encarar o que Ele tem falado ao teu coração. Eu quero te dizer nessa noite que Deus está te chamando. Não fuja mais. Ele quer a sua vida por completo, assim como eu estou dando a minha vida, Karina e os pastores estão dando as nossas vidas nas mãos de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite. De repente você até já tomou essa decisão algum dia, mas você quer dizer hoje: pastor, eu estou me sentindo fraco, eu quero a sua oração. Pastor, eu preciso. Pastor, eu sinto de Deus que eu tenho que ir. Você não sabe onde, nem como. Você não sabe se vai ser aqui no Rio, se vai ser em outra cidade, em outro estado, se vai ser no seu próprio emprego ou em qualquer lugar. Mas você quer dizer para o Senhor hoje: Senhor, a minha vida é tua, toma a minha vida, leva-me ao lugar onde o Senhor quer levar, seja aqui, me manter aqui, ter uma vida aqui no Rio ou em outro lugar. Eu quero ser essa sal da terra e luz do mundo. Eu não quero me conformar com esse mundo, eu quero fazer diferença através da minha vida. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, se existe alguém nessa noite com essa decisão, e eu sei que há, em nome de Jesus eu vou pedir, eu não vou pedir nem para você levantar a sua mão, eu vou pedir para você sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Se levanta, saia, pare de fugir e vem aqui na frente que eu vou orar com você. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Eu vou estar descendo aqui, eu quero orar e interceder com você. Não tenha vergonha, seja ousado agora, aceite esse chamado de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero te dizer uma coisa: quando eu soube que eu vinha a esta igreja, eu entrei no site da igreja, olhei, tem um lugarzinho do site, nossos missionários, e eu fiquei muito alegre porque a igreja tem muitos missionários. Mas eu quero dizer para você que é daqui, está na hora de você ser missionário dessa igreja. A igreja tem que começar a mandar missionário também. Eu sei que já tem mandado, mas nós temos que aumentar. Eu quero convidar aos pastores, pastor Halley, pastor Tiago, a estar aqui com essas vidas, a Karina, abraçando aqui, trazendo um cuidado todo especial, abençoando essas vidas. Eu quero, antes de tudo, parabenizar. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe, varão. O pastor vai estar orando aqui. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Eu quero também dar uma outra oportunidade para você que veio aqui nessa noite e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Você escutou tudo isso, achou muito bonito, mas você quer nessa noite tomar um desafio e dizer: olha, eu conheço Jesus, já ouvi falar, mas eu não tenho vivido a Jesus na minha vida, eu não tenho sentido essa paz. Eu quero te dizer que hoje pode ser a noite
dele trazer paz para a sua vida. Hoje pode ser a noite da tua libertação. Talvez você sinta opressão, você sinta mágoa no seu coração, você sinta tendência para algumas coisas. Eu quero dizer que Jesus pode te libertar nessa noite. Se existe alguém nessa noite que quer tomar uma decisão pelo nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele quer entrar na tua vida, Ele quer te trazer essa paz, se existe, eu quero que você levante a sua mão, que eu vou orar por você também. Tem alguém aqui? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Há alguém aqui em cima, no auditório superior? Levante a sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Amém. Tem alguém aqui desse lado direito? Amém. Tem alguém aqui? Mais alguém aqui embaixo? Não. Bendito seja o Senhor. Nós vamos fazer primeiro uma oração com esses dois senhores aqui. Eu vou pedir para vocês, senhores, que repitam essa oração comigo aqui. Uma oração de entrega, uma oração de confissão. Repita comigo. Eu vou pedir para quem está aqui na frente repetir com eles, em voz alta, para ficar bem audível. Senhor Jesus, eu convido para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor faça diferença. Eu renego todo o meu passado, todas aquelas coisas que eu me envolvi, que não agradaram ao teu nome, e eu te peço pela tua libertação nessa noite. Eu creio que o Senhor ressuscitou, e está vivo, e pode habitar, e está habitando na minha vida agora, em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar, primeiro nós vamos orar por essas duas vidas, depois o pastor vai abençoar as outras vidas. Estenda a sua mão como igreja agora, como sinal de bênção para eles. Vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui, Pai, que tomaram uma decisão pelo Senhor, ó Pai. Nós queremos agora te pedir no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor traga agora libertação, Pai. Que o Senhor possa trazer a paz e a presença do teu Espírito agora, Pai. Que eles possam se sentir agora renovados, que esse possa ser um começo de um processo bem grande na vida deles de libertação, Pai. Pai, cuida da família, cuida do coração, cuida dos envolvimentos, dos vícios, das questões que às vezes eles têm se envolvido que não têm agradado ao Senhor, ó Pai. Traz libertação nessa noite no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu declaro agora como ministro do Evangelho, Pai, a paz sobre a vida deles, Pai. A paz que o Senhor nos desejou, que o Senhor declarou em sua palavra. É isso que nós oramos agora, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Deixa eu dizer duas coisas para vocês. Vocês agora fazem parte da maior família que existe, que é a família do reino de Deus. E eu quero que vocês olhem para trás agora, porque essa agora é sua família. Vamos fazer uma salva de palmas para eles. São parte da nossa família agora. Aleluia. Pastor. Senhor, essas vidas estão vindo ao teu altar, ao altar do teu serviço. Toma-as, ó Deus, confirma este chamado para que realmente saiam daqui como missionários. Esse tem sido também, Senhor, o sonho da tua igreja. Não somente orar, não somente contribuir, não somente ter nomes de missionários pelos quais nós nos preocupamos, com os quais nós nos envolvemos, mas como queremos, Senhor, também poder ler nomes de pessoas desta igreja que o teu Espírito Santo chamou e há de enviar. Te agradecemos por Aline, aquela tua serva, Senhor, que nossa mensageira do rei, hoje se prepara com o seu esposo para trabalhar na África, traduzindo a Bíblia. Como ela nos faz bem, como a sua história nos faz bem ao nosso coração. Para o pastor Gilberto, sua família, membros desta igreja agora na África do Sul. Que eles sejam abençoados. E quantos mais, Senhor, nós poderemos ter, não para a vaidade, mas para a alegria do nosso coração, de nos ver, Senhor, cada vez mais nos colocando no centro da tua vontade, e sendo realmente uma igreja missionária. Obrigado, Senhor, pela presença dos teus servos nesta noite, que tu separaste, chamaste também na igreja deles, e agora os envia ao campo de missões. Pastor Tiago, que tem um trabalho importante, de haver uma igreja, Senhor, num bairro tão difícil do Rio de Janeiro, cujos resultados já podem ser vistos para a glória de Deus. Quantos aqui também, Senhor, poderão ser separados para obras como estas? Então, Senhor, muito obrigado pelo que nós podemos ouvir, obrigado pelo que nós podemos ver,
E toma conta, Senhor, por favor, dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer um pedido, pastor. O último. Eu queria só fazer um pedido especial pelo pastor. Para o pastor, para a igreja agora. Nós sabemos que nós vamos sair daqui, nós vamos ter uma parceria de oração. Amém, pastor? Com certeza. Sabemos que a igreja vai orar, mas nós queríamos uma coisa especial. Que agora a igreja orasse por nós, pastor. Nós gostaríamos de ser enviados pela igreja também, através da sua oração. Nós já estamos indo para o campo, já nos próximos meses. Provavelmente a gente não vai se ver tão breve, durante 3 anos agora no campo. Então nós gostaríamos de receber a oração dos irmãos agora. Era isso? Tá. Então, os irmãos, vamos fazer aquilo. Os irmãos vão estender as suas mãos em direção ao casal. Eu quero que ele ficasse aqui, pastor, com a sua esposa. Tiago, também vem aqui, porque depois a igreja tem uma homenagem para vocês, uma expressão de amor da igreja. Tá ok. Então, nós gostaríamos, nesse momento, eles vão, inclusive, se ajoelhar. Não é? Vamos ficar de pé, queridos. E os irmãos já têm tido uma experiência com Cristo, como seu Senhor e Salvador, estendam as suas mãos nesse momento. E como é a oração da igreja, queridos, eu vou deixar que os irmãos orem. Os irmãos podem mencionar, não precisa ninguém falar alto demais, mas os irmãos podem orar, como se estivesse agora orando normalmente, dizendo para o Senhor abençoar essas vidas, para confirmar a chamada deles e acompanhá-los, porque com certeza já está confirmado, mas acompanhá-los até o seu campo de missões. Vamos fazer isso, Senhor. Vamos fazer isso, queridos. Cada irmão falando, orando, Senhor, toma os teus servos, leva os teus servos, faze-os bênçãos como eles querem ser, em nome de Jesus. Podem começar a orar? Sim, Senhor. Abençoa os teus servos. Confirma esta chamada. Dá a tua autoridade. Que eles sejam realmente, Senhor, teus porta-vozes. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Amém.